nós estamos rodeados, né, por uma nuvem de testemunhas. Testemunhas não só seres humanos, mas seres celestiais e seres malignos, né? E as pessoas esquecem isso. Digo porque às vezes nós temos pecados, né, que nós fazemos escondido e achamos que ninguém está vendo. E nós vivemos assim muitas vezes. E hoje, por isso que eu quero falar de relacionamento. Eu quero falar de... a palavra relacionamento, ela tem relação com laço, ou seja, você e mais alguma pessoa, laço, e relaço, né? Ou seja, eu não falo com o Jorge, mas o Jorge também fala comigo, entende? Não é só uma via, são duas vias, né? E é extremamente necessário isso para o ser humano precisa, né, dessas duas vias. Ele precisa falar e ele precisa ouvir alguém, né? Ele precisa sentir que alguém está ouvindo, que alguém está atento ao que ele está falando, que alguém se importa com ele. É essencial para a vida humana. Inclusive, quando Jesus ele falou de felicidade, por exemplo, lá em Mateus, eu não me lembro, acho que é Mateus 15, quando ele falou de relacionamento, quando ele falou de felicidade, bem-aventurado, quase todos os itens lá que ele citou como alguém que é feliz é uma pessoa que sabe se relacionar, né? Então ele fala que a pessoa que é feliz, ela é humilde, ou seja, tem a ver com relacionamento. A pessoa que é misericordiosa, ou seja, tem a ver com relacionamento. A pessoa que é pura, ou seja, também tem a ver com relacionamento, porque a pureza tem a ver com não deixar que o mal, ou seja, que as coisas ruins à sua volta, que vêm de pessoas ou de outras circunstâncias, entre e fique em você, né? Isso é pureza. Então, quase sempre, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de alegria, a gente tem relacionamento no meio, né? Pense no momento de alegria sua, né? Vai ser difícil você lembrar de um dia sozinho. Colossenses 3, 13 e 14. Na verdade, esse capítulo de Colossenses é muito interessante, que o Paulo, ele está falando para o povo lá de Colossos, o cristão lá, né, exortando a igreja, porque ali naquela situação que ele está aconselhando, está acontecendo alguns problemas. Eles estão se relacionando com pessoas estão entrando na igreja e pessoas com doutrinas diferentes, né, com ideias diferentes da que Paulo tinha pregado. Ele está preocupado com isso. Por quê? Porque o relacionamento, a relação com outras pessoas nos modifica, né? Então ele tinha essa preocupação. Então, quando ele chega lá no capítulo, no versículo, então, 13, ele começa, e é interessante que quando ele fala aqui no capítulo 13, ele dá um resumo, um apanhado de resumos de como ser um cristão conforme a vontade de Deus. Se você ler o capítulo 13, você vai perceber que ele dá uma aula do que é ser um cristão, em todos os sentidos, né? Como característica pessoal, com relação a relacionamentos e tudo mais, né? E eu quero me apegar, então, a os dois versículos, o versículo 13 e o versículo 14. Eu quero ler para vocês aqui, tá? O versículo 13 do capítulo 3 de Colossenses diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Versículo 14. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, ou caridade, né? Algumas traduções dizem, que é o vínculo da perfeição. Então, ele fala aqui de um relacionamento entre pessoas que é um relacionamento conforme a vontade de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de relacionamento que Deus espera de nós. Parece óbvio, mas você vai ver que não é tanto assim, né? Você estudar a letra da lei é muito fácil, né? Você pode se debruçar aí, ser o melhor palestrante, o melhor pregador e tal. Você pode ser o cara aí e tal. Mas ainda assim, você, mulher, homem, falhar nas doutrinas, em viver as doutrinas. Porque, na verdade, o que há de bênção na Bíblia é quando eu pratico. Porque ainda que Deus derrame os talentos e dons sobre mim, né, para falar bem, né, para ensinar muito bem e tal, a palavra de Deus, ainda assim, as bênçãos da Bíblia para você, ela só vai acontecer quando você praticar a verdade.
né? Então, existe uma diferença entre você conhecer e você praticar, né? Os frutos só vêm na prática, quando você realmente semeia, né? E a doutrina, então, a principal doutrina, na verdade, a que rege, né, todo relacionamento é o amor, né? O amor, ele é, como Paulo mesmo citou aqui, ele é o vínculo da perfeição, ou seja, é algo que mais se aproxima do que é celestial, do que é perfeito, do que vem de Deus, sabe? Do caráter de Deus, é o amor. Porque o amor, ele joga fora tudo, todo problema, todo pecado. O amor, ele joga fora o medo, ele joga fora a tristeza. Chegou o amor, chegou o melhor para você, a bênção para você, né? Então, o amor, ele rege tudo, inclusive o relacionamento. O relacionamento sem amor, ele vai ser frio, ele vai ser chato, ele não vai perdurar. Não vai ser um relacionamento que vai ser significativo para a sua vida, né? Vai te dar desenvolvimento, crescimento, prazer nenhum, se não houver amor nesse relacionamento de fato, né? E aí, quando a gente para pensar um pouquinho sobre uma igreja que a gente sonharia que existisse, né? Igreja no sentido de congregação, a gente imagina uma igreja que, se a gente parar para pensar, que tipo de igreja você gostaria de viver, né? Que você gostaria de participar, você vai dizer, eu gostaria de uma igreja que as pessoas me ouvissem, que as pessoas me abraçassem, porque igreja é relacionamento, sinônimo de igreja é relacionamento. A palavra igreja, né, ela vem de eclésia, né, congregação, né, então ela já vem desse negócio, essa questão de relacionamento. Mas dali também eu aprendo a me relacionar fora, que é extremamente importante, né? E quando a gente fala de igreja, assim, a visão do homem, a igreja perfeita que você gostaria, que eu gostaria que vivesse, existisse, a gente vai falar, Rose, para que essa igreja exista, muita coisa precisa mudar, o ser humano precisa mudar, né? Isso é muito difícil, porque é fácil falar, como a gente falou aqui, é muito fácil você falar belas palavras. Deus pode dar esse talento, esse dom para 70% da igreja, né? Se a igreja buscar, porque é extremamente necessário para a pregação do evangelho, né? Existem vários talentos, todos os talentos são necessários, mas eu acredito que você em algum momento falar de Jesus é extremamente necessário, seja dentro ou fora da igreja. Então, ter essa condição de falar bem sobre Deus, eu acho que é um talento que todos deveriam buscar, assim, e Deus tem para todos, nesse sentido, porque Ele chamou a todos, né? Então, você pode dizer assim, Rose, é tão difícil isso, é difícil viver isso, né? Mas é interessante que Deus, Ele sabe que é difícil. Jesus veio em carne aqui, Ele sabe que é difícil. Mas Ele deixou especificamente claro que é possível. Que nós não devemos desistir, que nós devemos lutar. Nós não estamos isentos de tentar, apesar de toda a dificuldade. Na verdade, a graça, né, da Bíblia é que, ao mesmo tempo que a gente vê a dificuldade de viver com Deus, também a compreensão, né, de Deus, de que nós somos seres humanos. Para isso está aí, né, o perdão. Então, essa questão, ao mesmo tempo que Deus entende o pecado humano, a dificuldade do ser humano de servir a Deus, né, Ele dá, então, suporte para que você possa se esforçar todos os dias, para que você não desista, né? Então, cair, Deus me perdoa, eu sei que Deus me perdoa, né, se eu não fizer premeditadamente. Então, Deus vai me perdoar. Então, eu levanto e continuo. Então, existe esse suporte, né? E aí, quando a gente começa a olhar, então, esses versículos de Colossenses 3, 13 e 14, a gente consegue entender um pouquinho do que Deus quer para nós. Porque antes dele pedir isso que a gente faça, Ele faz por nós, né? A primeira coisa que Ele fala é suportai-vos uns aos outros. E aí eu fiquei pensando, né? Nesses dois versículos, Ele fala de 3 princípios básicos, né, para reger um relacionamento. O primeiro dele é suportar, né? Aí você pode falar assim, Rose, suportar. Realmente tem pessoas que a gente tem que aguentar, né? Se for você olhar por esse lado. Mas realmente eu tenho pessoas que eu não tenho que amar, eu tenho que amar a todos é respeitar a todos, querer bem a todos, e se ela precisar de mim, eu vou ajudá-la. Isso é amor. Mas
Quando nós nos relacionamos com pessoas, nós percebemos que algumas pessoas nós nos damos melhor, óbvio. Por quê? Porque você tem características que algumas outras pessoas também têm. Então, você pode ser parecido com outra pessoa mais do que com um terceiro. Então, por isso, existe a panelinha. A panelinha é saudável, é porque pessoas são diferentes, né? Às vezes tem muitas críticas com relação a isso. Tem panelinha. O problema da panelinha é quando ela não deixa ninguém entrar, né? Não deixa novos entrarem. Mas se a panelinha for aberta, né, ela é saudável, porque pessoas, elas se relacionam melhor com outras pessoas que são parecidas com elas. Então, isso é natural. Só que quando eu me choco, né, com alguém que é diferente de mim, o que vai acontecer? Eu vou precisar amar, eu vou precisar suportar. Aí vem o suporte, ou seja, vem a compreensão de olhar para alguém, né, e não só pela diferença entre eu e ela, mas pela semelhança. Então, quando eu olho para a semelhança, eu não tenho que aguentar essa pessoa, eu tenho que dar suporte a ela. Olha que interessante. Então, é mais do que aguentar essa pessoa. Eu aguento ela na medida em que eu olho para ela e vejo só as diferenças entre nós. Então, eu olho para o Cleiton e percebo, às vezes, faço uma amizade com o Cleiton e percebo, nossa, o Cleiton pensa muito diferente de mim, por exemplo, em relação a coisas importantes para mim. Eleição, por exemplo, candidatos, né? Essa questão gera muitos conflitos, né, nos relacionamentos. E às vezes, quando isso é muito importante para mim, isso cria uma manchinha ali, né, na nossa relação. Mas quando eu olho para essa relação, né, como Jesus, porque Jesus ele olha para o ser humano, ele olhava e olha para o ser humano, não porque ele é agora, porque senão seria difícil morrer por alguém assim, mas pelo que ele é, pela essência, pelo que ele pode se tornar quando ele se entrega a Deus. Então, Jesus olha para você pelo que você pode ser. E é por isso que ele tem facilidade em perdoar você, porque ele olha você além de você mesmo, o que você é agora. Mas por que você se tornou isso? Jesus vai muito além. Por que você se tornou isso? Por que alguém se tornou aquela pessoa? Por que essa pessoa está me maltratando agora? O que aconteceu? Então ele não leva em conta só aquela ação, ele leva em conta o passado e o futuro, porque Jesus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe do passado, ele sabe do futuro, né? Então é por isso que Jesus consegue compreender essa questão de relacionamento como ninguém, porque ele considera tudo, né? Ele considera por que você está agindo daquela forma e ele considera quem você pode ser quando você for transformado, né? Então, quando eu falo de suportar alguém, eu só suporto alguém que quando eu olho para os defeitos dela o tempo todo, eu tenho que suportar ela. Mas quando eu olho, quando eu tenho uma visão mais global, como diz, né, os mais cultos, holística sobre o assunto, ou sobre a pessoa, eu consigo não só suportar ela, mas ir além, eu consigo dar suporte a ela. Eu acho que quando realmente eu entendo uma outra doutrina que a gente vai falar para ela, que é a base, né, para todas as outras doutrinas, que é o amor, eu vou muito além. Então eu olho para o Jorge, né, e, poxa, tem muita coisa diferente entre nós, sabe? Esse cara, nossa, ele me falou um dia uma coisa que eu não gostei, sabe? E aí você fica pensando assim, e aí você é obrigado a suportar o Jorge. Mas quando você olha para o Jorge e pensa em quem é esse cara em Jesus, né, nos talentos que ele tem, né, que ele foi chamado tanto quanto você, e que ele é desse jeitinho, porque existe um passado, né, porque tem pessoas que realmente são difíceis de ter relacionamento com ela. Inclusive dentro da igreja é difícil, pessoas que passaram por traumas muito grandes na infância, por exemplo, e, por exemplo, se tornaram um general, né, uma general, e é difícil você conviver com pessoas assim, né? Mas se você tiver uma visão como a de Cristo e olhar para essa pessoa e tentar compreender por que essa pessoa está passando isso, ou melhor, né, você entender muitas vezes que aquela pessoa agiu daquele jeito muitas vezes, não porque ela quis, mas porque ela se precipitou e muitas vezes permitiu que o inimigo usasse. Ou seja, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, quando eu entendo isso.
eu olho e penso o tempo todo que essa pessoa, que Deus espera que ela mude, que eu devorar para que ela mude. E para que eu ore para que ela mude, eu não posso só suportar ela. Porque só suportar alguém, eu não vou conseguir orar pela pessoa que eu só suporto. Eu não vou conseguir orar pelo Michel, se eu só suporto o Michel. Se eu olho para o Michel, quando eu vou falar com ele, eu lembro das coisas que o Michel me disse, que a Nancy me disse, que a Célia me disse, entende? Se eu for olhar para alguém e lembrar das manchinhas, das nossas diferenças, eu só vou conseguir suportar essa pessoa. Só que não é suportar, é dar suporte. Quando eu amo, eu não só convivo com aquela pessoa, né? Eu também dou suporte a ela, eu vou além. Eu oro por ela, para a mudança dela, para Deus ajudá-la. Eu estou ali e falo, olha, fulano, se você precisar de mim, você sabe que isso acontece muito comigo, eu peço muito a Deus, porque às vezes tem pessoas que chegam de mau humor. Eu procuro estar sempre feliz onde eu estou, principalmente no meu trabalho, que tem muita gente. Aí eu estou sempre sorrindo, estou sempre feliz. Mas às vezes tem pessoas que estão mal-humoradas. Elas chegam e às vezes não te dão um bom dia, uma boa tarde. Às vezes você já olha para a pessoa já está com cara feia, te responde de forma ríspida. Na mesma hora, o Espírito Santo ele já fala assim para mim, essa pessoa não está bem, né? Essa pessoa não está bem. Então, ela teve algum problema. A Rose, ela deve ter tido algum problema. Então, na mesma hora que alguém me trata mal, eu já penso assim, essa pessoa não está bem. Ela deve ter tido algum problema. Ou então eu já penso assim, essa pessoa, se eu não conheço, eu penso assim, essa pessoa, ela age assim, por que será, né? Ela deve ter passado por muitas coisas para ela ter sido, para se tornar essa pessoa. Então, eu compreendo, eu vou muito além daquele ato, entende? Um ser humano não é só um ato. O ser humano tem uma história. E a gente precisa olhar ele com isso. É por isso que Deus fala desse cuidado com o relacionamento, sabe? Desse cuidado com o relacionamento. Porque o ser humano não é só um ato, ele é uma história. Eu não posso olhar para o ser humano como se ele fosse um objeto. Hoje, Cleito hoje não me serviu, ele não me tratou bem. Tchau. Não, o ser humano, ele é precioso para Deus. Então eu olho para o Jorge e eu vou muito além do que aguentar o Jorge na igreja, né? Eu vou dar suporte ao Jorge. Porque Jesus me ensinou que ser humano tem uma história. Ser humano não é só um ato, né? Então eu não posso olhar para o Jorge só pelas minhas diferenças com ele. Quando eu vejo assim, tudo muda nos meus relacionamentos, gente. E relacionamento, quando eu tenho relacionamentos felizes, eu sou feliz. Isso é fato. Muitas pessoas não encontram felicidade porque elas não têm bons relacionamentos. Elas brigam com todo mundo. Inclusive no versículo anterior, no versículo 12, ele fala lá de Colossenses 3, né, ele fala dos mesmos frutos do Espírito, que está em Gálatas 22. Ele fala de misericórdia, ele fala de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ou seja, isso é fundamental para relacionamento. No versículo 12. Para que eu olhe para alguém, mais do que suporte ela, dê suporte a ela, eu preciso ter esses frutos. Eu preciso olhar para o ser humano não só como um ato, como alguém que me causou uma mancha, mas como alguém que é valioso, que tem uma história, né? Que tem um valor, porque ele não é só um ato, né? Quando eu olho assim, tudo muda na minha vida, né? Eu sempre faço isso. Às vezes as pessoas assim que são bem diferentes de mim, eu gosto de abraçar forte, dizer que eu amo, sabe? Principalmente na igreja, pessoas que são muito diferentes de mim, que eu sei até que às vezes fala mal de mim, né? E sem motivo ainda, talvez às vezes tem motivo, assim, por isso que a gente precisa também olhar para nós, mas enfim, às vezes sem motivo, porque a pessoa só suporta, né? Ela só vai no suporte, até o suporte, às vezes ela cai em tentação, mas essas pessoas eu gosto de abraçar bem forte e dizer eu te amo. E aí no dia lá do lava-pés eu gosto de falar, vamos lá, eu quero lavar teu pé, vamos lá. Então, e ali então a gente abraça e pede perdão e tal, então é muito mais do que suportar, né? Então, e para que eu possa suportar alguém, então eu não preciso ignorar os defeitos da pessoa. Deixa eu ver que hora só, falta 10 minutos. Eu não preciso, porque quando eu suporto, como eu disse para vocês, eu olho o ato, as coisas que essa pessoa me fez, os defeitos dela, as diferenças. Mas quando eu dou suporte, eu olho para o valor que ela tem, como Jesus olha para ela. Então é assim que a gente tem que olhar para alguém. Mais do que suportar, mas dar suporte, ir além, caminhar a segunda milha por aquela pessoa. E olha, eu vou dizer para vocês, gente,
Não existe. Pode ser a pessoa mais dura do mundo. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que não fala com alguém, talvez da família, um amigo que o fez mal, que fez alguma coisa para magoá-lo ou magoá-la há muito tempo, talvez meses, talvez anos. Quando você entende isso, você olha as pessoas diferente. Você consegue compreender as pessoas diferente. Mais do que um ato, as pessoas são uma história, gente. Você é uma história. Você não gostaria que alguém olhasse para você como um ato só, né? Então, é muito mais do que isso. Quando a gente fala de um outro princípio, que esse princípio é fundamental para um relacionamento, é o perdão. Se eu não conseguir perdoar o Jorge, eu não vou conseguir dar suporte a ele. Eu vou conseguir suportar ele só. Se eu não perdoar o Jorge, eu vou só suportar o Jorge. Quando eu perdoo alguém, gente, perdão é aquilo que Deus... perdão da Bíblia é aquilo que é o mesmo que Deus faz por nós. Quando você confessa alguma coisa, Deus pega o que você fez e joga nas profundezas do mar. Lá no fundo, onde ninguém consegue pegar. Ninguém consegue lembrar, põe para bem longe. Então, o problema das pessoas é que elas dizem que perdoam, mas elas ficam remoendo aquilo. Se você remoe aquilo, relembra aquilo ainda, você não perdoou de fato. Não estou dizendo que você tem que esquecer o que as pessoas fizeram para você. É impossível esquecer, só esquece quem tem Alzheimer, né? Ninguém quer ter Alzheimer aqui. Mas eu digo assim, você precisa permitir ser sarado. E quando eu sou sarado, alguém fez algum mal para mim, para que eu seja sarado, o remédio da cura das palavras está no perdão. Quando eu perdoo alguém, quando eu libero perdão para alguém, diante de Deus, diante da pessoa, quando eu libero perdão para essa pessoa, isso é um remédio para o relacionamento. Um relacionamento sem perdão de fato, ele vai ser um relacionamento só de suporte, só de suportar, só de aguentar a pessoa. Você não vai dar suporte à pessoa. Essa pessoa vai ser uma pessoa que você vai querer longe de você e não perto. Vai existir a mancha, ainda vai existir aquelas diferenças. As diferenças não vão ser saudáveis. Você não vai olhar a diferença, não. Eu sou diferente dela porque eu fui criada diferente, eu tive uma história diferente dela. Não, você não vai ver isso. Você vai ver, ela é diferente de mim, ela é uma chata, você vai ver só os defeitos dela. Então, olha a importância do perdão para o relacionamento. Aí tem pessoas que falam assim, Rose, mas eu perdoei, né? Tem pessoas que quando eu vou pregar sobre cura emocional, né? Vou falar sobre cura das feridas da alma e tal, que impacta tanto, né, a trajetória cristã, né, o desenvolvimento dos talentos cristãos, porque os traumas, né, o que as pessoas te disseram, né, ela é tão forte, principalmente as pessoas que você ama, você tem um laço muito grande, o que elas te disseram vai implicar em como você se enxerga a sua identidade, como você enxerga o mundo. E isso implica na qualidade dos seus talentos, né? Dos seus dons. Então, para que eu tenha um relacionamento saudável com alguém, eu preciso verdadeiramente perdoar. Se ainda fico remoendo aquilo, se aquilo dói ainda, se eu ainda, quando eu lembro de algo que alguém me fez, e aquilo me entristece ainda, se eu ainda choro, se eu ainda fico muito triste, com raiva da pessoa, é porque eu ainda não perdoei ela. Eu preciso dizer mais vezes isso, até que toda a sujeira saia, até que tudo que o inimigo plantou saia, porque a falta de perdão é uma semente do inimigo, é a oportunidade, é um campo fértil para o inimigo plantar o mal ali, a falta de perdão, né? E sem perdão não vai se desenvolver a principal doutrina, que é o amor, né? E quando a gente fala de perdão, a gente fala de humildade, lá do versículo 12, do versículo anterior, fala dos frutos, e aí fala da humildade. A humildade, gente, é o equilíbrio, é o equilíbrio da minha visão de mim mesma e a visão de quem é as pessoas para mim. Então, quando eu olho para o Cleiton e vejo com equilíbrio, quando eu olho para o Cleiton e com equilíbrio, eu vejo o meu valor e o do Cleiton, eu entendo que nós somos iguais para Deus. Isso é humildade. Isso é ser humilde, é olhar para o Cleiton com equilíbrio, entendendo que o Cleiton não é melhor que eu e nem eu sou melhor que o Cleiton. Humildade é equilíbrio. Equilíbrio na minha visão de outras pessoas e na visão de mim mesma. Porque se eu tenho uma visão super elevada de mim mesma, eu não vou ter humildade. Vou sempre me achar melhor que os outros. Ou se eu tiver uma visão
superestimada de mim mesmo, eu vou olhar para mim como alguém melhor que os outros, né? E se eu olhar para mim como alguém, uma questão de baixa autoestima, se eu tiver problema de baixa autoestima, eu vou olhar para o Cleiton e vou dizer que o Cleiton é melhor que eu, sendo que ele não é melhor que eu. Nós somos iguais para Deus, entende? Nós podemos desenvolver tantos talentos, Cleiton pode desenvolver tantos talentos quanto eu, só que talvez não sejam os mesmos, mas eu posso me desenvolver tanto quanto o Cleiton, tanto quanto o Jorge, entendeu? Então, essa a visão de humildade. A humildade, né? Aquela humildade de Mateus 11:29, aquela humildade que Jesus falou, bem-aventurados os humildes de espírito. É esse equilíbrio de você, entender quem você é, o seu valor e ao mesmo tempo, o seu valor de forma equilibrada e ao mesmo tempo o valor das outras pessoas. Aí não vai existir competitividade, não vai existir... você não vai ficar com raiva do outro, com inveja do outro, né? Você não vai se comparar ao outro, porque você entende que você é igual a ele, né? Só que você viveu uma história diferente, Deus trabalha diferente com você, talvez é essa a diferença, só isso a diferença. E para que eu possa perdoar alguém, eu preciso ser humilde. Se eu me achar melhor que o Cleiton, poxa, o Cleiton me magoou, ele me magoou de verdade. Enquanto eu olhar para isso, eu vou me achar melhor que o Cleiton. Eu vou achar que eu posso, eu sou melhor que o Cleiton, eu peco menos que o Cleiton, entende? Para que eu perdoe também, eu preciso estar bem comigo, como eu disse para você, estar bem resolvida comigo, ter uma visão correta de mim mesma e da comunidade. O perdão é uma questão para a salvação, a gente vê lá, né, na oração que Jesus ensinou, que para que Deus nos perdoe, nós precisamos perdoar o outro. E o terceiro princípio, então, que rege o relacionamento é a questão da perfeição, o vínculo da perfeição, que é o amor, né? O amor, o que ele faz? O amor, ele considera a história da pessoa. Ele considera que a pessoa tem um valor como você tem, né? Eu tenho o mesmo valor que o Cleiton. E outra coisa, eu tenho tantos defeitos quanto o Cleiton, talvez piores ainda, né? Então eu tenho uma visão equilibrada de mim mesma e do outro, né? Eu tenho um amor pelo outro equilibrado também, né? Porque se não for equilibrado não é amor, é paixão, né? É uma coisa que não provém de Deus. Não estou falando que é paixão, mas uma paixão de forma diferente, que eu quero dizer. Então, o que acontece? Eu preciso do amor para que eu olhe diferente para o outro. O amor é equilibrado. Ele olha para a história do outro. Ele olha para o que ele pode se tornar e consegue compreendê-lo, sabe? Compreendê-lo de acordo também com... Você começa a pensar, ainda que você não conheça o passado dessa pessoa, mas você começa a pensar, ela viveu uma história. E por isso a história, ela foi o resultado de uma história, ela se tornou essa pessoa. Então, eu compreendo todo um contexto como Jesus compreende. Assim, a relação é perfeita. Entende? Assim eu consigo ter um relacionamento como Jesus espera de mim. E dentro da igreja, a gente, é fundamental. Porque é como numa igreja, numa empresa. Numa empresa, para que o objetivo seja alcançado, eu preciso estar com o mesmo objetivo do outro. E eu preciso estar bem com o outro. Tá? Porque a empresa depende de vários setores. Então, da mesma forma, na igreja, o relacionamento é tudo, gente. Porque eu não trabalho sozinha, eu não posso trabalhar sozinha. Quando eu trabalho sozinha, o trabalho não é eficaz. Eu preciso do outro, entende? Eu preciso ter um bom relacionamento com os outros para que o trabalho de Cristo seja eficaz. Então, o inimigo sabe que quando ele coloca a manchinha, ele não vai prejudicar o meu relacionamento com o Jorge. Ele vai prejudicar a missão. Então, eu gostaria que você olhasse para o problema, olhasse para, por exemplo, um relacionamento ruim que você tem com alguém da igreja, com alguém da sua família, olhasse muito além, tá? O problema do relacionamento, ele impacta na missão. Quando eu estou magoada com alguém, eu não consigo pregar para ela, eu não consigo dar suporte a ela, eu não consigo amá-la, entende? Eu não consigo ir além e pregar o evangelho. Então, é esse o problema, é por isso que Deus se importa tanto, por isso que Paulo tirou vários, você olha, né, Atos e tal, a Bíblia ela é recheada de relacionamentos e ensino sobre como ter um relacionamento ideal para que a missão seja alcançada, né? Então é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, gente.